fale mais do amor de Deus que não seja o apóstolo João. Aliás, muitos teólogos conhecem João como sendo o apóstolo do amor, porque tantas vezes ele falou em amor nas suas cartas, falou no seu evangelho, falou em amor principalmente no livro de Apocalipse, que foi dado a ele como revelação. João era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. João tornou-se um integrante do círculo mais íntimo de Jesus. Ele pôde ali também com Pedro e Tiago estar junto de Jesus e fazer parte desse seleto grupo dentro de outro grupo, que era o grupo dos 12. Jesus tinha esses três como sendo ainda alguém mais próximo dele. Esses discípulos acompanharam Jesus no momento da transfiguração. Apenas estes discípulos acompanharam Jesus no momento em que ele ressuscita uma menina de 12 anos, a filha de Jairo. Também no jardim do Getsêmani, esses discípulos estavam com Jesus, ou seja, nos momentos mais importantes do ministério de Jesus, João, ele estava lá. João foi o único dos apóstolos que pôde reclinar a cabeça no peito de Jesus no momento ali da última ceia. João foi o único dos apóstolos que, ao encostar a cabeça no peito de Jesus, ele pôde sentir o pulsar do coração de Deus. No quarto evangelho, o próprio João se refere a si mesmo, falando assim: o discípulo a quem Jesus amou. E essa observação, João, ele faz também num momento bem apropriado aqui, lá na sua primeira carta. Também no capítulo 3, ele vai dizer assim: vede com quão grande amor o Senhor tem nos amado, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É como se agora, feitos filhos de Deus, João nos direciona a sermos também um veículo do seu amor para esse mundo, um veículo do seu amor e mostrar o verdadeiro amor, o amor que é digno de ser vivido, é digno de ser sentido, é digno de ser mostrado e apresentado, porque quem não ama não é nascido de Deus. Quem não ama permanece nas trevas, quem não ama permanece na morte. Quem não ama, a Bíblia diz que jamais viu a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mas eu pergunto a você, olhando e voltando para o texto do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16: por que Deus amou o mundo? Será que você já parou para se perguntar isso? Por que Deus amou o mundo? E aqui cabe a gente fazer também uma diferenciação ao que se refere essa palavra mundo, porque na Bíblia mundo pode ser três coisas, amém? Mundo pode ser e estar relacionado, dependendo do contexto, à criação do Senhor, no momento em que lá no Gênesis ele criou o mundo, ele criou os céus, ele criou a terra. O mundo também pode ser relacionado à humanidade. Deus amou as pessoas, mas também o mundo pode estar ligado ao sistema, às regras ímpias e, vamos dizer assim, as regras que não agradam o coração de Deus. Tanto é que o apóstolo João também, lá na sua primeira carta, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Não amem as coisas do mundo, não amem o jeito que o mundo ama. Mas aqui, em João 3,16, João está dizendo aqui que Deus amou o mundo. E quando João está dizendo aqui que Deus amou o mundo, ele está se referindo às pessoas, ele está se referindo a mim, ele está se referindo a você. E sabe por que Deus amou o mundo? Deus amou o mundo porque Deus é amor. A essência do próprio Deus é amor, e não havia e ainda não há nada nesse mundo que seja digno do amor de Deus, mas mesmo assim Deus amou o mundo. A ênfase aqui não é que Deus não seja capaz de amar um mundo tão grande, não é o tamanho do
Ele pode amar um mundo tão mau. Ele é capaz de amar um mundo tão ímpio. Deus amou o mundo para salvar esse mundo. Deus amou o mundo para salvar a mim e a você. No mundo só havia inimizade, no mundo só havia ódio à sua vontade, desprezo à sua lei, rebelião contra os seus mandamentos. Mas apesar de tudo isso, e apesar de mim, apesar dos meus pecados, apesar das minhas debilidades e defeitos, Deus me amou. Nesse mundo, Deus veio para isso. Aliás, o Senhor Jesus, Ele disse: eu vim para os perdidos, esses que precisam de mim. Deus amou os perdidos, Deus amou os pecadores, Deus ama a mim e a você. Amém? Amém. A gente pensa muitas vezes que somos dignos do amor de Deus, por sermos alguém, quem sabe, especial, por sermos alguém conhecido, por sermos alguém famoso, quem sabe. Mas não. Deus ama você independente de quem você seja. Apesar do que você seja, Ele não apenas ama você, mas Ele escolheu você para estar aqui hoje, para te dar salvação, para conduzir você, para levar você a conhecer o seu reino de glória. Essa conversa e esse versículo, ele acontece no momento de uma conversa entre Jesus e um mestre da lei chamado Nicodemos, que estava conversando com Jesus, achando que era digno do amor de Deus, achando que porque ele ocupava ali um alto lugar na religião da época, e achando que também Deus só amava o povo judeu, Nicodemos se achava alguém que era digno de fato do amor de Deus, e que Deus sim só amava dele e ao seu povo. Mas sabe, amados, depois da vinda de Jesus, nós vemos um Deus amando não apenas o povo judeu, um povo escolhido, um povo que foi separado, mas amando todo o mundo. É por isso que o texto, ele está dizendo para mim e para você hoje: Deus amou o mundo. E porque Deus amou o mundo, a gente está aqui hoje. E porque Deus amou esse mundo, a gente pode estar aqui louvando, adorando, a gente pode estar aqui sendo alimentado pela sua palavra. Tudo isso porque Deus amou o mundo. Ah, pastor, Ele amou o mundo, amém, está certo, mas qual o tamanho desse amor? Qual a intensidade desse amor? Sabe, queridos, esse amor é tão grande que ele não pode ser descrito em palavras. Tanto é que no texto ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, simplesmente porque não existia uma palavra na nossa língua e em qualquer outra língua que pudesse descrever quão grande é esse amor. Não existe uma palavra que eu possa pronunciar simplesmente para dizer o quanto Deus me ama. A intensidade desse amor não cabe em palavras. A intensidade desse amor não cabe em algo que seja descrito por homem ou mulher. Nós não temos simplesmente como medir a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Nós não temos como dar dimensões ao amor de Deus. Quem sabe poderíamos dizer que o cumprimento do seu amor alcança todos os homens em todas as eras, desde Adão até o tempo de hoje. Deus ama toda a raça humana e não quer que ninguém pereça. Quem sabe poderíamos dizer que a largura desse amor pudesse envolver todas as nações da terra, assim como o próprio João ele descreve lá no livro de Apocalipse, dizendo que Deus amou todos os povos, línguas e nações. O amor de Deus não é interessado apenas aos judeus, assim como pensava Nicodemos, não. Esse amor alcança a mim e a você aqui hoje. A altura mostra que esse amor brotou lá no céu dos céus, lá no mais alto dos céus, brotou no coração de Deus, brotou direto do trono de Deus. Não existe altura para isso, ao ponto
ponto do próprio Jesus enxergar um pequeno Zaqueu em cima de uma árvore e dizia a ele: desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Convém que esse amor também, Zaqueu, invada a tua casa. A profundidade também desse amor revela que esse amor pode buscar o mais vil pecador. Foi de dentro de um oceano profundo que Deus ouviu, por exemplo, a oração de Jonas, quando Jonas estava orando a Deus, aflito, dentro daquele peixe. Deus não esqueceu de José, quando José foi jogado ali no fundo de um buraco, quando foi vendido pelos seus irmãos. Não, Deus não esqueceu de você, que porventura tem achado que está no fundo do poço. Entenda uma coisa: não existe lugar tão profundo que a mão do Senhor ela não possa te alcançar. Não existe lugar tão longe que Deus não possa chegar até você, que esse amor não possa tocar em você e trazer você de volta para a presença dele. Amém? Amém. Ou seja, a gente não tem como descrever a dimensão do amor que Deus tem por mim e por você. Nós não temos como medir, nós não temos como descrever, nós não temos como mensurar, e muito menos como limitar e dizer assim: olha, o amor de Deus só vai até aqui. Quem sabe daqui para frente Deus não pode mais te amar. Isso simplesmente não existe, porque esse amor supera tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu imagino, tudo aquilo que eu tenha na minha mente como sendo um limite. O amor de Deus supera esse limite. Ah, pastor, e qual a consequência desse amor? Meus amados, a consequência desse amor foi Deus ter entregado aquilo que Ele tinha de mais precioso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele deu o seu único filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, o único gerado, o seu filho unigênito. A palavra unigênito quer dizer isso, o único gerado. E sabe por que o Senhor Ele entregou? Ele deu. Porque não existe amor sem entrega. Não existe amor que não se doe. Você já parou para pensar que quando a gente ama alguém de verdade, a gente sempre entrega algo? Você já parou para pensar que quando a gente ama alguém de verdade, a gente sempre quer dar alguma coisa para demonstrar o nosso amor, o amor que a gente está sentindo por aquela pessoa? A gente, muitas vezes, até quando não tem nada para entregar, sabe o que a gente faz? A gente se entrega. Olha, eu não tenho nada para te dar, mas eu estou aqui. A gente simplesmente se entrega e se coloca à disposição ali para demonstrar tudo aquilo que a gente sente, porque um amor que não se move, um amor que não se entrega, um amor que não se doa, um amor que não se sacrifica, não é um amor verdadeiro. Porque nós em nós mesmos, nós não teríamos como entregar absolutamente nada a um Deus que já tem tudo. Como amar então a esse Deus? Como entregar algo a esse Deus? Um Deus que já tem todas as coisas. E mais uma vez eu digo, quando você não tiver absolutamente nada para entregar, se entregue. Amém. E é isso que Deus espera de mim e de você. Uma entrega justa, reta, sincera, uma entrega sem reservas, uma entrega de todo o coração, porque esse Deus ele já tem tudo. Ele não precisa que você entregue ou dê a Ele absolutamente nada, porque Ele só quer uma coisa, Ele quer você. Ele ama você. Ele amou você de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para que você se entregue a Ele. Amém? Amém. Entregar muitas vezes é renunciar. Se entregar muitas vezes é deixar de lado as nossas vontades.
é deixar de lado os nossos desejos, é renunciar ao nosso conforto, quem sabe muitas vezes o nosso bem-estar, tudo isso em benefício daquele a quem a gente ama, tudo isso para estar junto daquele a quem a gente ama. Certamente hoje, domingo, é um dia que muita gente tira para estar em casa, para descansar, para passar um tempo assim, relaxando, depois de uma semana toda de trabalho. Mas se você está aqui nessa noite, é porque simplesmente você disse: eu quero estar perto daquele a quem eu amo, eu quero estar na casa do Senhor. Glória, Senhor. Eu quero estar, eu abro mão, eu renuncio o meu conforto, eu renuncio o meu bem-estar, eu renuncio o meu desejo, porque eu amo, porque eu me entrego. Se nada eu tenho para dar a esse Deus, eu simplesmente me dou. Eu quero estar na presença, eu quero ir até lá, eu quero cultuar, porque quando a gente ama de verdade, esse amor vai nos mover, esse amor vai literalmente nos tirar daquela zona de conforto que muitas vezes a gente gosta de estar, para não fazer a nossa vontade, porque amor também é renúncia. E sabe, gente, quem seria o alvo desse amor, depois da gente ter refletido sobre tudo isso? E o texto vai terminar dizendo que é para todo aquele que crê. Amém? Amém. Oh, Deus glória. amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Deus amou o mundo. Amém? Amém. Mas é como se Deus agora colocasse uma condição. É como se o Senhor colocasse aqui e passasse no meio desse mundo todo uma peneira, vamos dizer assim. E só vai passar nessa peneira aquele que verdadeiramente crê no nome de Jesus. Amém? Amém. Porque aqueles que creem de fato no nome de Jesus não perecem. Porque aqueles que creem de fato no nome de Jesus, eles não morrem. Porque aqueles que creem de fato no nome de Jesus vão viver uma vida com Ele pelos séculos dos séculos, uma vida de eternidade, uma vida de gozo, uma vida de esperança, para todo sempre, na sua presença. O próprio Senhor Jesus disse, no momento em que Ele ressuscitou Lázaro, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá por todo sempre. Amém. O texto não diz que Deus deu o seu Filho a todos que guardam a lei. O texto não diz que Deus deu o seu Filho a todos que forem eticamente sadios. O texto não diz que Deus amou e aqueles que forem religiosos não vão perecer. Não. Deus está dizendo que são aqueles que creem no seu nome. O grande Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Amém. Essa expressão é tanto um convite dirigido aos que creem, como também um chamado para todos aqueles que ainda não creem. Mas o que é crer em Cristo, pastor? É acreditar firmemente em todas as palavras que foram ditas aqui. É acreditar que Deus amou o mundo. É acreditar nas dimensões que a gente também não pode medir desse amor. É acreditar que Deus mandou e entregou o seu único filho. É preciso aceitar que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, levou sobre si. Precisamos entender que Jesus substituiu a mim e a você naquela cruz. Ele morreu por mim e Deus colocou sobre ele os meus pecados. Então, crer em Deus, queridos, é descansar nessa verdade, é entender e saber que, apesar daquilo que somos, o próprio Deus não tem deixado de ser quem Ele é.
Portanto, hoje, aqui, nessa noite, você pode descansar nessa verdade, de que Deus amou o mundo de uma maneira tal, de uma maneira que eu não tenho como medir, de uma maneira como eu não tenho como descrever, que Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que o Senhor Ele quer fazer aqui hoje. Deus Ele quer encontrar os seus verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Todos aqueles que creem, todos aqueles que de fato acreditam no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus quer fazer de você alvo do amor dele. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Queria orar por você nesse instante. Amado Pai, nós te damos graças, Senhor Deus. Te agradecemos pela tua palavra e por esse teu grande amor com que tu tens nos amado, Senhor. Obrigado porque, apesar de não sermos dignos, Senhor Deus, desse tão grande amor, o Senhor prova que nos ama, amando a cada um de nós, apesar de sermos nós quem somos. Apesar de sermos nós ainda pecadores, o Senhor nos ama. E nós estamos aqui, Senhor Deus, unicamente hoje para agradecer o Teu amor e fazer com que esse amor possa continuar, Senhor Deus, fazendo com que da nossa parte possa haver, Senhor Deus, uma constante renúncia em Teu favor, para que da nossa parte possa haver, Senhor Deus, um constante movimento, Senhor Deus, em Teu favor, porque simplesmente nós não temos como agradecer, Senhor Deus, nós não temos como Te dar absolutamente nada, porque Tu és dono de todas as coisas. Nós estamos aqui nessa noite para nos entregar por inteiro, Senhor Deus, na Tua presença. Queremos estar, Senhor Deus, totalmente entregues, porque nós cremos na Tua verdade, nós cremos que o Senhor amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que nós não temos como mais medir, Senhor Deus. E também caminhar, Senhor, aqui nessa terra, descansando nessa verdade, entendendo, Senhor Deus, que nós não precisamos fazer absolutamente nada, apenas crer no Teu nome, apenas aceitar, Senhor Deus, o Teu sacrifício na cruz, apenas entender que na cruz o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, e por isso nós podemos descansar em Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo não sendo dignos, o Senhor nos ama, apesar de quem somos. Por isso Te louvamos e queremos, todos os dias das nossas vidas, continuar engrandecendo o Teu santo e majestoso nome. É no nome de Jesus que nós a Te oramos. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor.